Nós tivemos um filho, um relacionamento breve, o João Vitor, fiquei com a Lidiane e com o João Vitor até ele completar 2 anos, nos separamos. Eu me casei com uma outra pessoa, me divorciei, a Lidiane casou com outra pessoa, se divorciou, mas a gente nunca perdeu o diálogo, a amizade e o respeito nesse período todo. Não foi fácil, né? E vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que você, Lidiane, viu isso? O que me conta aí, como é que foi o início? Porque eu sei que nós nunca conversamos tanto, se nesse momento de restauração do nosso casamento, a gente não abordou muitos temas ainda, né? Pessoais. Então, me coloca alguma visão aí de como foi difícil para você a separação e lidar com as questões legais ali que envolve a visita, a pensão. Que a gente pode falar divórcios, né? A gente já fala a palavra divórcio. Ela nunca vai ser fácil, nem para ambos, né? Nem para os pais, nem principalmente para os filhos. E o que nos fez não colocar na justiça. Nós não tínhamos nada escrito em relação à guarda compartilhada, justamente pensando sempre em primeiro lugar, que era o nosso filho, sempre foi o nosso filho. E a gente veio observando com as nossas condutas o comportamento, como ele foi crescendo de uma forma mais amorosa, mais tranquila. Acho que o princípio de tudo, além do diálogo, é a admiração. Eu nunca deixei de observar o seu papel de mãe. Sobre um aspecto jurídico que nós buscamos preservar, e eu em especial, porque não é fácil, tem que ter uma paciência, principalmente os homens, porque a mulher gera a criança, ela é mãe, tem um instinto protetivo muito mais forte que nós homens, né? Então, no momento da separação, tivemos alguns dissabores, né, quanto à visita, questões de namoro no futuro. Não foi uma história simples, não, tá? Nós fizemos, mesmo eu sendo advogado, minha opção na época foi pelo diálogo, né? Eu acho que o diálogo ele edifica muito mais do que os conflitos, seja litigiosos ou conflitos familiares internos, até fora da justiça. Então, nossa advocacia aqui, né, nós nos voltamos pelas questões extrajudiciais, a mediação, a resolução de conflitos com base na conversa. Então, o que eu busquei aplicar na minha vida pessoal, os princípios jurídicos de negociação e mediação. E assim foi, né, Lidiane? Nós no início ele não foi fácil, fixamos de acordo com a necessidade dele, né? Na questão jurídica sempre tem a possibilidade, em contrapartida com a necessidade, por isso, para fixar o valor da pensão, a gente equilibrou, sempre fui muito transparente quanto que eu ganhava, podia dar, mesmo sem ter no papel, tinha lá um valor que a gente sempre tratou, mas quando eu podia eu dava mais, ela me pedia alguma coisa, não era uma coisa engessada. Quando você vai para a justiça, acaba que você fica limitado ao que está lá no acordo. Então, isso pode eu não estou dizendo que a nossa história ela é a melhor, tá? Porque é difícil ter diálogo. A maioria das situações até exige que esteja acordado no judiciário. Mas o nosso nós optamos por ter mantido, como nós conseguimos preservar a amizade e o respeito em prol do futuro do nosso filho, acabou que a gente conseguiu, nesses 12 anos separados, não faltar nada e estar presente na vida do João Vitor de forma saudável, né? Sem muita briga, sem muita falta de respeito. Isso, para mim, foi um grande ganho. Mas isso não serve para todas as pessoas, não é, Lídia? Sim, seria o ideal, né? Você chegar a esse ponto não colocando como principal a criança, né? Mas, como não serve para todos... Tirar o lado emocional nessa hora é muito complicado. Como é que foi, o meu amor, assim, para você, a dificuldade de muitas vezes, naquele início da separação, desvincular os motivos que nos fez separar, não estar mais juntos, com a criação do filho? Porque muitas vezes a mãe ou o pai usa o filho ali por conta de traumas que ficaram ali, né? Todo um desgaste emocional causado no relacionamento entre ambos. E, às vezes, as pessoas passam isso para o filho e usam os filhos.
Como é que foi para você? Pode falar como foi difícil, aqui seja mais aberta. O que você tem a dizer sobre as questões emocionais do término do relacionamento na criação do seu filho? Uma das coisas que me fez assim continuar agindo dessa forma foi alguns exemplos que o João Vitor tinha na escola, que as mães me chamavam porque ele falava que as mães falavam que os coleguinhas dele quando chegavam em casa comentavam que era um exemplo que ele dava. Mãe, o meu coleguinha, os pais dele são separados, mas são amigos, você acredita? Eles vão na festa, eles se encontram. Então, isso virou uma grande chave para eu poder continuar. E a outra chave, porque ele já estava virando exemplo na escola. Porque muitos pais não existem, né, não conseguem ter diálogo. Então, e a segunda chave é sempre falar bem. A gente, independente, como a gente falou, não foi tudo mil maravilhas, a gente tentava o máximo, né, tentar adequar a situação, mas eu nunca, acredito que eu não... E ele também, o Thiago, nunca falou mal, né, por ser mãe, né, do seu filho. Eu nunca falei mal. A gente discutia, às vezes, um com o outro, mas na frente dos outros e por trás, era, pelo então, menos, a gente... o pai dele era... a gente sempre soube realmente diferenciar o papel de ex, um do outro, com o papel de pai e mãe. Né? Então, você não misturar, a gente buscou isso ao máximo, não misturar essas questões em benefício do João Vitor, foi muito positivo. Né? Foi muito positivo, porque... Apesar da raiva, apesar de alguns momentos não estarem tão satisfatórios, mas você tem que lembrar que ele pode, né, tá afetando você, mas o seu filho vai ser sempre um pai e ele tem que ter respeito por aquela pessoa. Né? Então, a gente sempre deixou isso muito claro. Numa separação, o que tem que ser levado em conta, você que está nos assistindo, é o interesse do filho. Né? No caso ali, no que diz respeito, eu falo, na fixação da pensão, na guarda, não é o seu interesse, não é as brigas passadas, nem nada. O interesse que deve ser preservado sempre é o do filho. Entendeu? A gente tem que abrir mão, ambos têm que renunciar um pouco. Então, acho que um dos segredos, e que não é fácil o diálogo, mas tem que ter um que sempre tem que respirar fundo, ceder, e eu aconselho normalmente que seja o homem, né? Porque mulher é mais emotiva, tem um instinto, como eu disse, protetor um pouco mais. Então, teve momentos que eu fui aconselhado a entrar na justiça. Né? Teve episódios que eu fiquei um período... sem poder ver o João Vitor, né? Isso, quando eu arrumei uma namorada, fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso é importante, porque muitas vezes quando o casal se separa e um deles arruma uma pessoa, acaba que a mulher ou o homem pode, né, com ciúme ali, ou utilizar o filho para poder afetar o relacionamento do ex, né? Um novo relacionamento do ex. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Isso também foi bom destacar, porque é um dos pontos que pode acontecer, né? Porque a vida segue, você vai ter um outro relacionamento, mas você tem que deixar bem claro, alguém tem que ter um equilíbrio. Nesse caso, o Thiago foi mais equilibrado que eu. Ele esperou o tempo passar, porque ele me conhecia como pessoa, conhecia minha família, e falou, pode ser temporário. E realmente foi um baque, né? Uma fase. E voltamos normalmente, pensando em primeiro lugar no João Vitor. E a bichinha pensa, não, aqui é brava, viu? Piauiense aqui, rapaz, não foi muito fácil, não, mas a gente teve, nesse momento, acho que eu tive um discernimento, eu ouvi muito o conselho do meu pai, deixar um pouco a poeira baixar. Porque quando você descobre que o seu ex está num relacionamento, aí dá aquela afetada, a gente age com emoção. Né? Isso é normal. E eu, naquela época, eu vi isso, eu fiquei um mês, 2 meses sem poder ver o João Vitor, né? 2 meses. Uns 2 meses sem poder ver o João Vitor, porque naquele momento a Lide teve essa falou, já que eu não quero que o seu filho ande com a sua namorada. Eu falei, olha, não é legal isso agora, né? Porque você não pode ditar quem vai namorar, ela é uma pessoa boa. Mas você não vai pegar seu filho se for para sair com ela. Foi mais ou menos assim, não foi, Lid? Foi isso. E aí eu falei, vou dar um tempo. Eu falei, então eu vou ficar sem pegar meu filho. Quando ele quiser me ver e você deixar isso um pouco de lado,
né, eu vou buscá-lo e um dia você vai conhecer a pessoa que eu estou me relacionando, quando você achar preparado. Não foi mais ou menos assim, né? Aí eu respeitei um pouco o seu tempo, né? Justo. E muitos anos depois ocorreu outro episódio, que foi já no meu. E depois ela ficou amiga dessa pessoa que eu tive. Ficava nas festas do João Vitor, né? Comemorava, ficava as duas até o final da festa conversando. Você vê como o tempo ele cura algumas mágoas. Quando você tem um princípio que eu vejo muito sendo discutido, e hoje está muito em pauta, que é o da maturidade. Né? A maturidade eu vejo que é uma das coisas mais importantes nesse diálogo entre pai e filho, né? Entre ex. Né? Então, ali, foi um dos episódios que eu vi como foi importante o respirar e deixar o tempo agir um pouco, né? Orar para quem tem muita fé. Eu tive muita fé de que, naquele momento, a Lidiane ia perceber que ela estava ela estava imbuída por uma emoção do relacionamento. Eu conheço o coração da Lidiane, ela sabe que eu sou um bom pai, ela sabe que o João Vitor queria ver o pai. Então, ao invés de enfrentá-la, reagir com ofensa, eu respirei fundo, me afastei e dei o tempo que ela precisava para acalmar. E o que eu acho mais importante, meu bem, eu nunca fui te falar isso, e hoje eu falo que é muito difícil. Alguns anos depois, ela pediu perdão, né? Isso aí também é importante a gente falar do perdão por qualquer relacionamento e para filho ver que nós erramos como pai o tempo inteiro. Nós, os seres humanos, somos falhos. E uma das coisas que mais eu lembro foi, passado algum tempo, além da gente, né, ter seguido, depois ter um relacionamento com essa pessoa que eu tive, com o tempo você ter vindo, ter me abraçado e pedido perdão. Isso eu nunca esqueço.